Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, quem encontrou, diga amém. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas e sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31 para encerrar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém pela palavra? Este texto sagrado tem me desafiado e eu tenho pregado esta mensagem por muitos lugares, por onde Deus tem me enviado, porque quando eu olho para mim mesmo em primeiro lugar, e quando eu olho para a igreja brasileira, eu vejo claramente que nós precisamos nos voltar para alguns dos princípios que estão presentes neste texto e colocá-los em prática. Nós precisamos disso, você vai perceber isso comigo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o detalhe do último versículo, que diz que, versículo 31, tendo eles orado, e o tema da nossa igreja neste ano é sobre oração, movidos pela oração, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quando eles concluíram aquela oração, a presença de Deus se manifestou de uma forma tão extraordinária que as estruturas físicas daquele lugar, as paredes daquele lugar estremeceram com o poder de Deus. Entende que nós, como crentes que somos, como um povo que crê na palavra, nós sabemos que Jesus sempre está no nosso meio quando nós nos reunimos em seu nome. Porque Ele garantiu isso. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. E como nós cremos na palavra, nós sabemos que Ele está conosco. Mas não é verdade que às vezes, mesmo sabendo que Ele está conosco, nós não sentimos o poder da presença dEle? Sabe aquele culto que você demora para sentir a presença de Deus? Aquele culto que você se sente um tanto distante do Senhor? E nós que amamos a presença de Deus,
apesar de sabermos que o primeiro passo é crer na palavra e fixarmos a nossa fé nos fundamentos da palavra e sabermos então que é verdade aquilo que ela diz, então eu não preciso sentir a presença de Deus, se eu sei que ela é real na minha vida, isso é elementar para a minha fé, mas apesar disso, como nós amamos a presença de Deus, nós queremos sentir o poder da presença de Deus. Estes irmãos sentiram o poder da presença de Deus, e foi tão extraordinário que aquele lugar estremeceu. Eu não sei você, mas quando eu leio um texto como esse, eu fico dizendo: Jesus, eu quero experimentar mais de Ti, eu quero desfrutar mais de Ti, eu quero conhecer mais de Ti, mais da Tua presença. Quantos aqui querem mais de Deus nas suas vidas? Há um caminho traçado neste texto para quem quer desfrutar mais do poder da presença de Deus. E o primeiro princípio é oração. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram. Qual é o contexto aqui? Pedro e João haviam acabado de ser usados por Deus para operar o milagre na vida daquele paralítico, daquele coxo, que estava à porta formosa do templo, chamada Formosa. Passando por ali, ele pede dinheiro, eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. O milagre é instantâneo, aquele homem é curado imediatamente, ele se levanta, ele salta, ele louva a Deus. O milagre se espalha, todos ficam admirados, e todos começam a olhar para Pedro e João, pensando que tipo de homens são eles capazes de fazerem isso, e eles imediatamente redirecionam os olhares para Deus, e eles dizem: por que é que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito qualquer coisa? Foi o nome de Jesus que operou este milagre, e mudou a vida deste homem. Só que esse milagre incomodou a cúpula da liderança judaica da época, o Sinédrio, porque o nome de Jesus voltou a ser ventilado com força total. Eles achavam que haviam conseguido se livrar de Jesus, foi morto na cruz. Agora está todo mundo falando nesse Jesus de novo, e dizendo que foi Ele que curou esse homem. E o pior é que nós não podemos negar o milagre. O homem era conhecido, todo mundo sabia que ele não podia andar como está andando agora, não podia saltar como está saltando agora, e estão atribuindo este milagre a Jesus. Só que faltava agora: traz esses homens para cá. E eles ameaçam Pedro e João, usam o poder da autoridade que eles têm. Eles dizem: vocês parem de pregar, não falem mais nesse nome, parem com isso, vocês estão proibidos. E eles respondem então: o que é que nós devemos fazer? Obedecer primeiramente aos homens ou primeiramente a Deus? Jesus nos deu uma ordem, nos deu uma missão, e de portanto e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos continuar obedecendo a Jesus, nós vamos continuar proclamando o nome de Jesus, nós continuaremos cumprindo a missão que Ele nos deu. Eles não puderam fazer nada no momento, porque a multidão estava vendo tudo, e eles tiveram que liberar aqueles homens, sob ameaças, mas eles os liberaram. E eles então voltam a se reunir com a igreja, voltam a se reunir com os irmãos. Quando eles chegam, eles contam tudo o que aconteceu, eles dão o testemunho completo. E quando eles terminam de dar o testemunho completo, eles começam a orar. Aí entra o versículo 24: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram. Aleluia,
Aleluia, o Senhor nos chama para termos uma vida de oração. Se queremos mais de Deus, precisamos orar mais a Deus. Se queremos nos mover na unção de Deus, precisamos nos mover na oração. Não poderá haver mais de Deus sobre nós se não houver mais oração. A medida que teremos mais de Deus é a medida em que orarmos mais intensamente a Ele, e quanto mais orarmos, mais Deus poderá manifestar do seu poder sobre a nossa vida. Não pode haver avivamento onde não há oração, mas com certeza haverá a manifestação extraordinária de Deus onde houver a oração de um coração sedento de Deus. Quantos estão dizendo: Jesus, eu vou orar mais, Jesus, eu preciso orar mais? Como povo de Deus, nós vamos orar mais. Levantaremos a voz unânimes a Deus e vamos orar, orai sem cessar, como diz a palavra de Deus. Oração é o primeiro princípio para quem quer desfrutar mais de Deus. Qual é o segundo? O segundo é meditar na palavra de Deus. Versículo 25: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Você percebe que eles estão orando, eles estão de olhos fechados, orando. Eles estão orando, eles não estão com a Bíblia aberta, eles não estão com os pergaminhos abertos, eles estão orando espontaneamente, uma oração que está fluindo do momento que eles estão vivendo. E ali, nesta oração, decore salteado, eles citam o Salmo 2. E naquele tempo não tinha a Bíblia com capítulos e versículos como nós temos hoje. Não tinha a Bíblia nos aplicativos que nós temos hoje, que tem a lupinha para você procurar. Tudo é tão fácil hoje. Mas eles estão orando espontaneamente e eles sabem citar as Escrituras de cor e salteado. Por que eles sabem? Por que eles têm ela memorizada? Porque eles leem a Bíblia Sagrada. Eles têm repertório, eles têm conteúdo, eles têm depósito, porque eles dedicam tempo para a palavra, eles meditam na palavra. Como é que eu quero ter mais de Deus se eu não me dedico mais à palavra de Deus, se é ela que me revela o caráter de Deus, o coração de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os estatutos, os juízos, os princípios de Deus? Mas se nós nos dedicarmos mais à palavra, então haverá mais poder de Deus disponibilizado para nós. A palavra de Deus é uma espada, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é a luz que resplandece sobre as trevas. Há poder na palavra de Deus. Se você quer mais poder de Deus, ame mais a palavra de Deus. Aleluia. Terceiro princípio: seja coadjuvante. Não queira ser protagonista, seja coadjuvante. Versículo 27: porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus. Espera aí. Eles poderiam ter dito assim: Senhor, eles estão nos perseguindo, eles fizeram um cerco contra nós, Senhor, eles estão nos ameaçando. E se eles dissessem isso na oração, eles não estariam mentindo, porque foi o que aconteceu. Eles estavam lá, eles foram ameaçados, Pedro e João, cara a cara com o sinédrio, ouvindo as ameaças.
E eles poderiam ter dito: Senhor, eles estão nos perseguindo, eles estão nos ameaçando. Mas não foi isso que eles disseram. Eles disseram: Senhor, eles se levantaram contra Jesus. Não foi contra nós, foi contra Jesus. Os jovens cantaram aqui hoje, o louvor cantou aqui hoje. É tudo sobre... Não é sobre nós. Nós não somos os protagonistas. Nós não estamos no centro, nós somos coadjuvante. Ele é o centro, Ele é o protagonista. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. O Evangelho não é antropocêntrico, o Evangelho é cristocêntrico. Deus não é meu serviçal, Deus não está comprometido com as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, os meus caprichos, os meus deleites, tudo aquilo que os meus olhos almejam, Ele é obrigado a dar. Não, Ele dá quando quer. Deus está comprometido com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu reino, com os seus planos, com a sua glória. E eu me torno alvo das promessas de Deus quando eu decido estar inserido nos planos dEle, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, para a glória dEle. Aí você se coloca em rota de colisão, no bom sentido, com as promessas de Deus para a sua vida. Você está na direção certa. Se você está na direção certa, na direção de Deus, não há barreira que possa bloquear o avanço de quem está na direção de Deus. Se Deus dá uma direção, eu quero que a terra prometida seja de vocês, eu quero que Canaã seja de vocês, essa é a minha vontade, esse é o meu plano para vocês, esse é o meu planejamento para vocês. Então vai, Josué, não vai ter Jordão que fique na frente, não vai ter muralha de Jericó que fique na frente, basta você estar na vontade de Deus. Você lembra daquele homem que apareceu para Josué, e Josué perguntou: você é de quem? Você está do lado de quem? Você está do nosso lado ou do lado deles? Não faria sentido aquele homem, que era uma aparição pré-encarnada do Verbo Eterno, Jesus. Não faria sentido aquele homem dizer assim: olha, eu estou do lado de vocês, vocês são Israel, o povo de Deus. Mas ele não disse isso, ele disse: olha, eu não estou nem do lado de vocês, eu não estou nem do lado deles. Sabe por quê? Deus não está do nosso lado, Deus não está comprometido com a nossa vontade, nós é que devemos nos comprometer com a vontade de Deus. A decisão é sua. Eu quero ser protagonista da minha história. Hoje tem livros escritos sobre isso. Seja protagonista da sua história. Coisa linda. Antibíblico. Chega a ser diabólico. Tudo que o diabo quer é que você viva para si mesmo. É só isso que ele quer. Seja feliz. Viva os seus sonhos, viva tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você quiser. Mas Jesus está te chamando: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diga não para si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está dizendo: morra para si mesmo, não tente ser protagonista, será o maior erro da sua vida, será uma tragédia, você vai desperdiçar a sua vida, se você tentar ser o protagonista. Morra para si mesmo, eu serei o centro da tua história, eu vou tomar o controle da tua história, e a minha vontade é boa, é agradável
invisível é perfeita. Aleluia. Quantos têm coragem de dizer: Jesus, hoje eu quero morrer para mim mesmo, hoje eu quero ser protagonista, e eu quero que o Senhor seja tudo, seja o centro da minha vida. Aleluia. Esta igreja é fruto disso. 2 missionários abriram mão de tudo, vieram para cá sem saber o nosso idioma, sem dinheiro de sobra, assim, sabe? Começar do zero, começar do nada. Seria muito melhor construir uma vida, construir um patrimônio, construir seus sonhos, mas eles decidiram viver a vontade de Deus, morrer para si mesmo e viver os planos de Deus. Você está disposto nessa noite a dizer: Jesus, aqui estão as minhas vontades? Não é pecado você ter seus sonhos, suas vontades, seus planos, pelo contrário, é bom. Senhor, aqui estão os meus sonhos, Pai, isso, faz o teu projeto, escreve tudo para Deus, seja detalhista, não tenha medo, Deus tem prazer que você compartilhe tudo com Ele, mas depois de tudo pronto, diga: Senhor, isso aqui é o que eu gostaria, Senhor, isso aqui é o que eu gostaria, mas Senhor, está na tua mão, aprova o que o Senhor quiser aprovar, arrisca o que o Senhor quiser arriscar, porque eu decido fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade e não a minha. E o último princípio para nós orarmos é clamar por mais de Deus. Versículo 30: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles estão orando, agradecendo a Deus por aquilo que eles já estão vivendo. Eles já viram quase 3.000 almas se renderem a Jesus. Eles já viram um paralítico ser curado imediatamente. Mas no finalzinho da oração eles já estão pedindo mais de Deus. Eles estão dizendo: Senhor, estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando a gente estuda a história da Assembleia de Deus, a gente se apaixona, a gente se encanta. Quantas coisas lindas Deus já fez nessa igreja. Quantas coisas lindas, extraordinárias, do começo dela até hoje. Incontáveis milagres. E hoje a gente olha para a nossa igreja, e até mesmo para todas as igrejas de forma geral, e você vê que os evangélicos no Brasil são milhões e milhões. E você vê grandes templos, grandes eventos evangélicos, e você tende a pensar que Deus já foi longe demais. Deus já fez tanto que eu acho que Ele já esgotou o repertório dele. Eu já vi tantas coisas, tantos testemunhos eu já tenho para contar, que eu acho que já está parando por aqui. Mas na verdade, Deus quer fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. O poder de Deus não ficou congelado no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele já fez muito, acredite, Ele pode fazer muito mais. Se nós já ganhamos muitas almas para Jesus, glória a Deus por isso, acredite, ainda existem muitas almas para serem alcançadas para Cristo. Milhões e bilhões de pessoas, países inteiros, regimes políticos inteiros, nações inteiras, para as quais o Evangelho ainda é
proibido, multidões caminhando a passos largos na direção do abismo do inferno, sem jamais ouvir a palavra. Ainda existem muitas terras a serem conquistadas, muitas almas para ganhar para Jesus, muitos milagres Deus ainda quer operar. Você já conhece Deus, eu sei, mas Ele quer se revelar muito mais, Ele quer se derramar muito mais sobre a sua vida, Ele quer te usar muito mais. Ele já te usou, glória a Deus por isso, mas Ele quer te usar muito mais. Você diz, mas eu não sou capaz, eu já fiz tudo o que eu posso, eu já cheguei no meu limite. Aí é que o negócio fica bom. Agora Deus te leva além, agora Deus te leva além. Se você disser um eis-me aqui sincero e radical e verdadeiro e sem limites, Deus vai te levar além, para que os planos dele se cumpram sobre a face da terra. Estes homens não estão pedindo para si mesmos, eles estão pedindo para Deus. Deus, cura as pessoas, Senhor, faz milagres, nos dá a oportunidade, a honra de ganhar mais almas para Ti, Jesus. Nós queremos ir além, o Evangelho precisa ir além, nós queremos ser mais usados por Ti, nós queremos mais de Ti. Você quer mais de Deus essa noite? Vamos ficar de pé na presença de Deus para orar?